Olá, amigos! A seleção brasileira volta a estar completa aqui em Curitiba. O técnico Dorival Júnior recebeu na manhã deste domingo a chegada do reforço Fabrício Bruno. O zagueiro do Flamengo foi convocado na noite de domingo, rapidamente se apresentou à seleção brasileira para participar das duas atividades que antecedem a partida de terça-feira contra o time do Paraguai, 9h30 da noite no horário de Brasília, em Assunção, no estádio Defensores del Chaco. O Fabrício volta à seleção 6 meses depois. Ele foi convocado pela primeira vez para o time profissional em março deste ano de 2024, quando enfrentamos a equipe da Inglaterra em Wembley, vencemos por 1-0 e também no empate em 3-3 contra a equipe da Espanha em Madrid. Nesses jogos, o Fabrício foi inclusive titular da seleção brasileira ao lado do Lucas Beraldo, ficou de fora da Copa América. Para a Copa América, o Dorival Júnior levou Marquinhos, Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Bremer. Então, Fabrício Bruno está vindo nessa composição como um nome possível na lista de convocados para o ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Dá para dizer que há 6 nomes em destaque, né, dos que vêm sendo chamados rotineiramente pelo técnico Dorival Júnior, os 5 que estavam na Copa América e agora o Fabrício Bruno que se junta à seleção brasileira. Um outro nome que estava na pré-lista é o Bremer, da Juventus, atleta que esteve na Copa do Mundo de 2022, já foi titular do técnico Dorival Júnior na preparação da Copa América, mas por uma questão de logística, a opção foi por chamar o Fabrício Bruno, atleta do Flamengo, uma decisão que só foi tomada após a partida de sexta contra a equipe do Equador. Num primeiro momento, o Juan, que é membro da comissão técnica da seleção brasileira, completou as atividades e a partir de então, Fabrício Bruno vai poder ajudar a seleção e vai brigar com posição. É claro que já está muito bem encaminhado que o Gabriel e o Marquinhos farão a dupla de zaga contra a equipe do Paraguai, mas o atleta que é chamado, ele pode ser convocado, pode entrar em campo. A prova disso é que o Fabrício foi titular no mês de março e não estava na primeira lista do técnico Dorival Júnior. O Murilo também estava, né, naquela data FIFA do mês de março deste ano de 2024, o Murilo do Palmeiras, né, não o Murilo do Nottingham Forest, ex-jogador da equipe do Corinthians. Esse também está no radar do técnico Dorival Júnior nessa composição de forças. Daria para dizer que o Murilo, em tese, é o 7º nome nessa lista larga do técnico Dorival Júnior. E vai ser importante porque o Dorival só teve uma atividade apenas com o time completo, exatamente isso, porque a equipe começou a se apresentar na última segunda-feira aqui na capital paranaense. No primeiro trabalho, 6 jogadores de linha fizeram movimentação com bola, outros 6 que já estavam presentes fizeram apenas um regenerativo, se recuperando da rodada do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, com todo mundo à disposição, o time trabalhou dentro do gramado, já começou uma composição tática que no primeiro momento previu Pedro no time titular, mas no treino da quarta-feira, logo no finalzinho do aquecimento início do trabalho tático, o Pedro Guilherme teve uma lesão grave, rompeu o ligamento do joelho, vai ficar de fora dos gramados por mais de 1 ano, e aí o João Pedro do Brighton foi chamado. É bom que se lembre que o João Pedro ainda não trabalhou com o elenco completo, e por isso eu estou trazendo essa informação, porque na quarta, após a atividade, o Éder Militão também sentiu um desconforto muscular, até foi reavaliado para ver se jogaria no jogo contra a equipe do Equador, estaria à disposição para o treino de quinta, mas acabou sendo vetado, não esteve à disposição do técnico Dorival Júnior. Então a gente só teve uma atividade com o elenco completo, para você ver como não é fácil a vida de treinador da seleção brasileira. Você tem 4, 5 sessões de atividade e a maioria delas não são sessões em que você tem todo o elenco à disposição. Agora, diferente, o Dorival vai ter 23 jogadores para trabalhar neste domingo, na parte da tarde, na segunda-feira, encerrando a preparação para o duelo contra a representação do Paraguai. O time titular não deve ter mudanças. O próprio Dorival Júnior falou sobre essa questão na coletiva, já que o tempo é muito curto, é muito mais o ajuste de um jogo para outro do que introduzir ideias novas para a seleção brasileira. Uma mudança que ele trabalhou e pode acontecer é a entrada do Endrick no time titular. Apesar do Endrick não ter entrado em campo contra a equipe do Equador, ele foi testado entre os titulares no treino da quarta-feira. O princípio, a ideia inicial do técnico Dorival Júnior era utilizar um 9 com a lesão do Pedro. Na primeira atividade ele testou o Endrick, mas na atividade véspera da partida contra o Equador ele colocou o Luiz Henrique. Então a base da seleção brasileira é Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães do lado esquerdo, Guilherme Arana, o meio de campo com o André,
a presença do Bruno Guimarães e a armação do Lucas Paquetá, o ataque com o Luiz Henrique, Rodrigo e Vinícius Júnior. Então, se ele fizer uma mudança, não será uma mudança muito sensível, vai ser algo em relação àquilo que ele já trabalhou, ou entrada de um 9, ou entrada de um outro nome pela ponta direita, a tendência é que ele não descaracterize esse esquema da seleção brasileira, que é o esquema que foi muito utilizado durante a Copa América de 2024, que foi o esquema também utilizado lá na data FIFA do mês de março, quando a seleção tinha na essência um trio ofensivo, que era Rodrigo mais centralizado, Rafinha de um lado, Vinícius Júnior do outro. Então, a ideia do Dorival parece ser justamente essa, sem a presença do Pedro, utilizar de fato um ataque mais móvel para a seleção. Isso abre o caminho para que o Rodrigo seja o homem-gol da pentacampeã mundial. O atleta tem 3 gols nas eliminatórias, já são 7 gols com a camisa da seleção brasileira. Nas eliminatórias, em 7 jogos, ele está se tornando o artilheiro da pentacampeã mundial, vai ocupando um espaço de protagonismo. Para mim, é inadmissível que o Rodrigo tenha ficado do top 30 do Ballon d'Or. A nossa torcida, é claro, que o Vinícius Júnior conquiste a bola de ouro nessa temporada, mas o Rodrigo, para mim, é pelo menos top 10. Sendo bem generoso, sendo bem franco, para mim não cabe o Rodrigo ficar fora do top 30. Tá jogando muito bem, tá atuando muito bem, não só com o Real Madrid, mas também com a seleção brasileira, e ele tá assumindo um papel de protagonismo, flutuando, buscando jogada, tendo muita liberdade sob o comando técnico do Dorival Júnior. E nós vamos ouvir o Rodrigo, que fala sobre esse tema aqui na Litoral News, essa oportunidade de ser um homem-gol, uma responsabilidade a mais, de bater no peito, botar no gramado e ser esse cara artilheiro para a seleção brasileira, que tem jogado sem um 9 sob o comando técnico do Dorival Júnior. Bom, como você falou, não é uma posição que eu comecei minha carreira, desde a base também sempre joguei mais pelos lados, então é sempre uma novidade para mim ali, então depende muito também de como o adversário vem. Hoje eles tinham 3 zagueiros que acabava que eles ficavam, então o professor foi muito feliz me dando a instrução de que o zagueiro do centro não ia sair na caça, então eu recebendo a bola ali eu podia girar e foi da forma que saiu o meu gol. Então, eu acho que eu tô me acostumando ainda, né? Não, fico feliz sempre de marcar com essa camiseta, é sempre um orgulho, sempre uma honra para mim. Mas acho que está muito pouco ainda, quero fazer muito mais, eu sei da minha qualidade, sei onde eu posso chegar, então estou no começo e espero que com a ajuda dos meus companheiros eu possa fazer muito mais gols. Bom, dentro dessa questão, é um debate que há na seleção brasileira, joga com 9, joga sem um 9, a gente está tendo uma dificuldade de ter mais volume no terço final do gramado, acho até que a gente está se defendendo bem. O Dorival Júnior, depois daqueles 3 gols tomados contra a Espanha, os 2 tomados contra o México, ele está conseguindo encontrar um perfil defensivo mais sólido para a seleção brasileira. A grande chance do Equador, no mesmo lance o Equador teve 2 grandes chances, né? Uma que o Alisson sai e se antecipa muito bem, um corte do Gabriel Magalhães em cima da linha. Mas há uma necessidade que a gente tenha mais volume no terço final do gramado, há uma necessidade que o time seja mais criativo, que encontre espaço, consiga furar linhas. E o Dorival, como a gente vinha trazendo, trabalhou durante todo o início de preparação para o duelo contra o Equador com um 9 fixo. E mudou essa ideia para retomar o caminho que estava sendo adotado durante o período de Copa América. Vamos ouvir também o Dorival, porque ele fala sobre essa questão dos ajustes, ele reconhece que teve um impacto, ele não utilizou o Endrick por ser de uma característica diferente do Pedro Guilherme. O Dorival entende que o Pedro é mais estático, pode fazer um pivô, girar a bola, atrasar ela para que um jogador bata de fora da grande área, ou enfie para o Vinícius Júnior, para o Rodrigo, invadindo ali nas costas da marcação. A gente fez gol assim durante a Copa América. Então o Dorival ele teve que adaptar um pouco a circunstância. Eu não imaginava que ele faria isso, mas ele preferiu se segurar naquele modelo que já estava sendo trabalhado durante a Copa América, porque pega o time que entrou em campo. Danilo estava na Copa América. Gabriel não foi titular durante a Copa América, mas estava lá, participou das atividades. Marquinhos e Arana, base da Copa América. O André não estava, quem estava era o João Gomes, mas o André estava lá na data FIFA do mês de março. Bruno estava, Paquetá estava, o Rodrigo estava e o Vinícius Júnior estava. Então, ao invés de colocar o Endrick, que curiosamente também estava na Copa América, ele preferiu não mudar o modelo da equipe dentro do gramado e tentar trazer a memória
memória dos jogadores daquilo que aconteceu durante a competição nos Estados Unidos. Vamos ouvir o Dorival Júnior porque ele fala dessa dificuldade de fazer ajustes em muito pouco tempo, até para encontrar alternativas para a seleção brasileira dentro do gramado. Procurei fazer isso e desde o meu primeiro clube, Figueirense, eu sempre valorizei muito, porque eu acredito muito no jogo, você tentando envolver seu adversário com a posse de bola. Eu sempre procurei isso, é uma condição que eu mantive em todas as equipes que eu trabalhei. Acredito que tenhamos encontrado resultado na grande maioria delas. Para mim é um fator fundamental. Eu acho que o primeiro tempo nós tivemos boa parte do tempo com a bola nos pés, nós rodamos bola, nós jogando de uma maneira inteligente, tentando criar. Naturalmente ainda faltam detalhes importantes. Nós tivemos aí, dessa vez agora, dois trabalhos apenas, para que pudéssemos estar em campo novamente. Teremos mais 2 trabalhos, até porque amanhã só trabalharão aqueles que não atuarão. No dia seguinte, nós ainda temos que ter cuidado, porque estaremos aí a menos de 48 horas, né, do final da partida de hoje. Então, é muito mais recuperação do que propriamente você buscar correções. E são pequenos detalhes que podem fazer a diferença. Como hoje, alguns detalhes importantes que nós apontamos desde da pré-eleição inicial ou desde aquilo que passamos nos 2 dias de treinamentos, que fizeram uma diferença considerável, nos dando, inclusive, possibilidades de gols. Eu acho que tudo está acontecendo. Com calma, nós atingiremos aquilo que nós gostaríamos, que já tivéssemos esse momento, que já vivêssemos esse momento nesse instante. Mas a gente entende que tudo é um processo, eu vou voltar a falar sempre disso, porque, para mim, o futebol não muda. Mudam-se as camisas, os clubes, as cores, mas o processo é sempre o mesmo. Ele tem que se repetir a todo instante para que você alcance resultados. Bom, tá aí, portanto, ouvimos o técnico Dorival Júnior, que agora tem um desafio de, em apenas 2 treinos, preparar a equipe para enfrentar o Paraguai. O Paraguai vem de um resultado positivo. É verdade que o Uruguai tinha muitos desfalques. O Paraguai enfrentou o Uruguai no Estádio Centenário na última sexta-feira. Foi a despedida do Luizito Soares e um 0-0. Imagino que o Paraguai vai tentar jogar por uma bola contra a seleção brasileira no Estádio Defensores del Chaco. O Paraguai está ali naquela rabeira da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026, mas uma vitória para a seleção brasileira é muito importante porque consolidaria o nosso desempenho, a nossa busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 e abriria o caminho para que o Dorival Júnior possa estabelecer os conceitos. O Dorival falou na coletiva de véspera da partida contra o Equador que durante a Copa América ele trabalhou muito bem nas atividades, o time estava respondendo muito bem durante os treinos, mas na hora do jogo o time não estava conseguindo corresponder bem dentro do gramado. Eu tive a oportunidade de conversar com o Danilo na zona mista e o Danilo falou também sobre esse tema. Ele acredita que isso já está mudando um pouquinho, a seleção está conseguindo colocar bons conceitos que estão sendo trabalhados nas atividades dentro do gramado. Muito importante a vitória, acho que hoje o mais importante era vencer, conquistar 3 pontos. Ver a seleção brasileira um pouco mais em cima na classificação, dar um pouco mais de tranquilidade para seguir fazendo as correções necessárias, seguir evoluindo. A gente viu muitas caras novas hoje, eliminatórios, os jogos são sempre muito complicados. Eu lembrava os meninos lá no vestiário, teve um jogo nas outras eliminatórias que nós vencemos a Venezuela por 1-0 no Morumbi, um jogo extremamente difícil, então assim, a gente tem que se lembrar que as eliminatórias são sempre muito complicadas. A vitória foi muito importante, agora a gente tem mais tranquilidade para poder corrigir e passar adiante. Um pouco sim, acho que o gol foi resultado de muito trabalho, de alargar o adversário, conseguir jogar de um lado para o outro e depois mudar a intensidade do jogo, entrar por dentro. É uma coisa que a gente vem trabalhando já há algum tempo, como eu falei, exige tempo, muitas caras novas, mas a gente vem conseguindo evoluir, como eu falei, vencendo fica tudo muito mais fácil.
Bom, agora o tempo é curto, 2 atividades. O Dorival chegou a ter uma pequena atividade, né, leve atividade no sábado para preparar a equipe. Os titulares fizeram um regenerativo e os jogadores que atuaram por menos 45 minutos, apenas 8 atletas de linha, os 2 goleiros, o Ederson e o Bento, fizeram um trabalho no gramado, movimentação, aquecimento, aquela ativação inicial. E geralmente esse trabalho de pós-jogo para os atletas que atuaram por menos 45 minutos é um trabalho ali no gramado, quase como um futebol society, né? 4 para cada lado, um goleiro para cada lado. Você tem ali uma dinâmica com muita intensidade para que os atletas possam estabelecer a carga do dia, mas já trabalhar conceitos dentro do gramado. É claro que não é algo muito profundo, porque você só tem 8 atletas de linha de disposição, mas a partir do treino deste domingo, o técnico Dorival Júnior vai mais a fundo naquilo que ele pode ajustar para a sequência das eliminatórias nesse ano de 2024, visando a Copa do Mundo de 2026. O time treina no domingo à tarde aqui no CT do Caju, que é a casa da seleção brasileira em Curitiba, e finaliza a preparação na segunda. Finalzinho da tarde, segunda, início da noite, pega um voo para Assunção, capital do Paraguai, descansa no Paraguai e aí enfrenta a equipe local às 9h30 da noite na próxima terça-feira. Me diga aí, qual a escalação você colocaria em campo? E se você gostou da convocação do Fabrício Bruno, não, preferiu outro nome, preferiu o Bremer, preferiria o Murilo? Diga aí nos comentários se você gostou da convocação do Fabrício Bruno, que chega para suprir a ausência do Éder Militão. Eu lembro que a lesão do Éder Militão não é grave, então ele deve, inclusive, retornar normalmente ao ritmo dos jogos nas próximas semanas na equipe do Real Madrid. Pode, naturalmente, ser convocado para a data FIFA do mês de outubro, quando o Brasil enfrentará a equipe do Peru e a equipe do Chile. Eu sou Marcelo Marinho, direto de Curitiba, tô na cola da pentacampeã mundial. Na caminhada rumo ao Hexa, é o sonho da sexta estrela.